No episódio de hoje, eu e o Grupo Zelo buscamos um camarada que respira música. Simplesmente filho de Ronaldo Boscoli, um dos inventores da Bossa Nova, e de Elis Regina, gente, maior cantora do Brasil. Ele foi fundador da Trama, é escritor, responsável por mais de 12 milhões de cópias vendidas de diversos artistas. Sem mais delongas, porque o papo vai ser espetacular, tô indo ali buscar meu camarada JMB. Estamos prontos. Agora, por favor. E aí? Tudo bom? Tudo ótimo. Esse vai ser seu lugar. Isso. Obrigado. Você já conhece o microfone como ninguém? Esse é um AKG P120, hein? Olha que maravilha. Esse é o que você usa nas rádios? Eu uso um AKG, não esse modelo. O AKG é maravilhoso. O fone que eu tenho do Quincy Jones é AKG. Você tem um fone do Quincy Jones? Você já começou dando tapa na cara. Pelo amor de Deus, João. Uai. Tem vários tipos de vários... Mas esse em si, desculpa até a minha ingenuidade, ele pertenceu a Quincy Jones? Não, uma linha dele. Uma linha dele. Entendi. Porque eu fiquei assim... Porque você tem uma mesa de estúdio lá na Trama que é tipo uma em sei lá quantas, né? É que esses equipamentos, claro que esse aqui já é uma marca que ficou grande, reconhecida no mundo e microfones têm muitos usos. Alguns equipamentos são peças de uso muito específico para mercados muito pequenos, né? Uhum. Então, mesa de som, esse tipo de mesa de som, eles fazem séries pequenas, é tudo feito à mão, eles só começam a fabricar depois que você efetua a compra. Então, é uma área completamente diferente, assim. Mas eu não sei, essa mesa específica da Trama, vocês encomendaram ou vocês compraram usada? A gente encomendou. Entendi. Aí você faz os ajustes. Pedidos, os ajustes. Entendi. Aí eles começam a fabricar. É um modelo que foi desenvolvido por um engenheiro que morreu recentemente, chamado Rupert Neve. E ele é considerado assim, um dos grandes engenheiros de áudio, né? Embora ele seja da área técnica, o que ele manja mesmo é como é que cada componente gera um determinado tipo de som. Que demais. Valoriza alguns harmônicos e tal. É uma coisa subjetiva. O estúdio é legal porque reúne várias paixões, né? Eu gosto de colecionar coisinhas, eu gosto de ver montando e desmontando. Uhum. É uma confluência de artes e ciências. Total. É um tesão. Eu quero falar com você sobre a Trama, porque a razão de você entrar na minha vida foi o teu sonho com o André, né? É verdade. Mas, cara, sabe como é que eu queria começar? Primeiro, te perguntar se você tá bem, velho. Você tá numa fase boa? Tá tudo bem com você? Cara, eu acho que sim. Olhando o mundo ao redor... Legal. Acho que houve poucos momentos na minha vida que eu falei, caramba, e agora? Meu Deus do céu. E mesmo nesses momentos, né, quando a gente olha no nosso entorno, né, eu não me alimento desse tipo de coisa, mas me sinto às vezes até, eu não sei como eu vou dizer, elitista, né, de ousar sofrer com algumas coisas. Entendi. Essa vida, o mundo tá acabando há um tempo e a gente tá fazendo musiquinha lá, sonzinhos, né, se divertindo. Isso é um bando de adulto dentro de um playground até o final dos tempos. Né? Mas de certa forma vocês estão fazendo a vida das pessoas fazerem algum sentido, né? Eu costumo dizer que a arte gera sentido para as pessoas, né? Algumas sim. Sim. Cara, eu não saberia viver de outra maneira, né? Então, eu gosto muito de música e poder trabalhar com isso para mim é o máximo, né? Sim. Em várias esferas, assim, eu gosto do companheirismo das pessoas, gosto dessa mistura, né? Não do que a gente vê do mundo do show business e tal, mas do que é realmente, né? Sim. É uma mistura, né? Do pessoal que monta, o pessoal que toca. Sim. É uma comunhão interessante. Não, a nossa amizade é por causa da música, então eu acho isso maravilhoso, né? A música realmente tem... Eu tenho uns amigos que a música me deu que é sensacional. Cara, uma curiosidade que eu tenho, a gente nunca conversou sobre isso. Diga. Sobre a tua infância, cara, assim, Você recorda... Depois que meus filhos nasceram, eu tenho muita dificuldade de lembrar de algumas coisas da minha infância. Então eu lembro de momentos muito legais. Quando eu morei em Belém, eu lembro da minha professora do jardim primário, sabe essas coisas? Sim. Você tem esse tipo de recordação? Tenho bastante, cara. Porque a minha mãe morreu, eu tinha 11 anos e pouco.
Então ali, claro, depois eu fui investigando isso, é como se a minha cabeça tivesse se apoderado, pegar tudo aquilo de memória e guardar. Então talvez, se ela não tivesse passado por isso, várias das coisas que lembro eu não lembraria. Entendi. Então acho que eu lembro muito em função disso, de mais coisas do que eu vejo habitualmente as pessoas lembrarem. E já encontrei outras pessoas que passaram por grandes momentos, assim, momentos dramáticos, extremos e tal, e também tem isso. Então vira meio um maná, né? Vira uma coisa importante para você, essas memórias, os aromas, as coisas todas, né? Até os 11 anos, você recorda assim de uma ou outra passagem que você fala assim, cara, eu preciso sempre lembrar disso para lembrar de onde eu vim e quem eu sou. Sabe o que acontece? O cérebro humano é curioso, né? Uma coisa que também, para muitos estudiosos, foi moldado um pouco pela música, por nossa relação com a música. Mas assim, fica tudo meio ali, assim, boiando, né? Então, de acordo com a vivência do dia a dia, te remete, né? Então, tem uma passagem muito rápida da minha vida, mas que é realmente rápida, dura uns 2 ou 3 segundos e que, assim, são muito importantes para mim. Que eu tô deitado, assim, na praia, né? Vivendo a minha vida. A minha mãe estava viajando e eu não sabia exatamente que ela ia chegar naquele dia. Ela ia chegar, na verdade, um pouco depois. Ela chegou de surpresa. E eu estava assim, deitado, assim, né? Aí eu abri o olho, porque estava o sol na minha cara, e de repente cobriu. E quando eu abri o olho, estava a cara da minha mãe, assim, deitado nessa perspectiva, com o sol inteiro, assim, né? Então é a pessoa com aquele brilho, o céu azul, e ela rindo, assim, tipo, voltei antes. Que demais, então são alguns segundos que fazem muito bem para mim, parecem eternos, né? Então, em alguns momentos, quando eu olho o raio de sol num ângulo exato assim, sem eu me esforçar, eu lembro desse momento e é muito legal. Eu fiquei emocionado aqui, porque essa relação mãe e filho é incrível. E, cara, eu vou te falar uma coisa, é invariável pensar assim, cara, ele abriu o olho e era Elis Regina olhando pra ele. É melhor, invariável. Melhor do que isso, né? Porque você conhece uma parte da Elis, né? Que é a face pública, né? Eu posso te dizer de coração, e as pessoas que conviveram também, por acaso, normalmente não é assim. Era uma pessoa muito interessante também fora do palco e longe dos microfones. Imagino. Inteligente, amiga das pessoas e tal, o que é incomum no mundo dos artistas, que costumam ser infantis e muito autoeróticos, né? Muito autocentrados, né? O que é maravilhoso, mas não são pessoas normalmente muito agradáveis de se conviver, e tem um arco de distância assim entre o que você vê no palco e o que você vê depois, né? Normalmente é decepcionante, né? Olha só, cara, isso é uma coisa... Você já deve ter visto aquele... É um documentário que tá nos streams, eu não lembro agora em qual, da história da gravação de You Are The World, né? Sim, que o Quincy Jones deixa no estúdio. Leave your ego, né? Deixa seu ego lá fora, né? Muito Tem bom. muito disso, né? Eu aprendi uma coisa parecida com um cara de publicidade. Eu fui trabalhar no estúdio de publicidade quando eu tinha uns 19 anos, 20. Ele falou, João, aqui é o seguinte, né? Você vai abrir uma conta no banco para você poder receber o seu dinheiro, e eu sugiro que você batize essa conta de ego. E aí todo o dinheiro que você ganhar, você põe lá no seu ego. E aí quando você quiser viajar, você viaja com o seu ego. Quando você quiser comprar alguma coisa, você compra com o seu ego, mas deixa ele lá. Aqui, esquece, porque a música aqui é uma ferramenta, e a música é só um jeito aqui da gente fazer o que a gente precisa fazer. Maravilhoso. Não é a estrela principal. A estrela principal são as pessoas que vão vir aqui pagar a conta. Me explicou tudo, né? Maravilhoso. Então o meu ego não ficou nem na porta, né? Deixei em casa mesmo, né? Que maravilhoso. Pô, isso é bacana. O Quincy é um caso raro, né? Uma pessoa muito inteligente, com muita formação, né? Da pobreza de Chicago, de um pré-gangsterismo, até estudar com a Nadia Boulanger no Conservatório de Paris, barra pesada. Barra pesada. Não, você consegue equiparar Quincy com algum produtor aqui do Brasil que você fala, esse aqui foi especial? Eu não estou dizendo em obra, tá? Sim. Estou dizendo assim em personalidade, nesse acolhimento, me parece. Não, tem muita gente bacana, né? Historicamente, né? Tem uma habilidade que algumas pessoas desenvolvem, né? De organizar, né? Um diretor de Hollywood, né? Não vem ao caso, porque no momento não me ocorre, fala, um produtor é um organizador. Então a pessoa que consegue organizar
e deixar o ambiente um solo fértil para as coisas se manifestarem. Sim. Então tem muitas pessoas muito, muito hábeis assim. E aí tem os diferentes tipos de produtor, né? Tem o que tá muito famoso agora, né? Fora do meio, que é o Rick Rubin, né? Sim. Que é quase um guru, um observador, né? Tem uma visão holística das coisas e tal. Tem o cara mais técnico, tem aquele que é mais... tem mais comando, é mais duro e tal. Mas, assim, é que o Quincy é aves rara, né? Mas eu acho que tem, sim. Você se encaixa onde? Quando você está produzindo qualquer coisa, aonde que o João se encaixa? Cara, primeiro que existe um encaixe humano mesmo, né? Você tem que torcer para ter uma química entre as pessoas, né? Cara, essa é uma escola que eu gosto. A escola de você conseguir deixar um clima mágico ali para as coisas se manifestarem. O cara que está tocando, a pessoa que está tocando, né? Ou cantando, fazendo alguma coisa, eu quero que ela saiba que eu sei o quão importante ela é e que eu saco o que ela faz, assim. Legal. Porque eu percebo que quando você saca o que a pessoa faz e você faz algum sinal no momento de algo especial, cria uma conexão e a pessoa passa, a partir dali, a guardar o melhor para você. Legal. Né? Então... Eu vi já vários músicos, né, em documentários dizendo, poxa, quando eu faço alguma coisa legal, eu guardo e falo, isso aqui é para ele. E tal. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, eu vou trabalhar hoje à tarde. Tem 3 cantores que vão ao estúdio gravar uma faixa. Até ele chegar no microfone, eu preciso tentar tirar tudo dele... que aconteceu até lá. O trânsito, as discussões cotidianas e tal. Então, às vezes, a gente fica num papo furado lá, que é proposital e tal. Tentar chegar nisso, né? Você vê que eu respondi e não sei em que lugar. Não, mas você respondeu tudo. Acho que, como diria Chico Bosco no livro dele, meia palavra basta. Né? Muito, muito bom. Cara, voltando ainda ali para esse pedaço aí, até os 11 anos. Chico Bosco, aliás, não, quando eu escuto ele falando, me dá uma aflição até, porque a voz dele é igual ao João. Eu entrevistei ele aqui. Essa você fala. E eu, mesma coisa, quando eu escuto, porque eu ouvi o João quando eu era muito pequeno. E aí, quando eu escutei ele falando a primeira vez, eu fechei o olho, me deu uma lembrança, assim, de quando eu tinha 5, 6 anos, no Brooklyn, com a minha mãe e tal. Eu falei, caramba, cara. É isso que eu quero chegar, cara. Você, até os 11, essa turma... Aliás, João, eu não sei se isso te incomoda. Não. E que eu acho que isso é uma coisa... Não te incomoda? Não. Então, ótimo, vamos lá. Eu gostaria de só fazer isso da vida. Espetacular. Então agora foi. Começou o papo. Eu queria ser filho da minha mãe só. Que lindo. Só cuidar disso e tal. Que lindo. Cuidar dos meus filhos, ir à feira, fazer só isso. Que lindo, que lindo. Se eu pudesse, eu faria só isso. Olha só, a gente tem um defeito como sociedade que é esquecer dos nossos ídolos, né? A gente tem que cultuar, né? Então, para quem está assistindo a gente agora, você é filho de Elis Regina, que é a maior cantora do Brasil. Não sei se existirá outra. Temos grandes cantoras, né? Assim, mas é a maior cantora do Brasil. Vai lá. Eu vou tomar isso como um carinho, mas é um lugar que eu acho que ela não gostaria de ficar. Não, perfeito. É solitário e antipático. Né? Entendi. Perfeito. Mas é isso, ela é uma grande... É uma grande artista. Vamos melhorar isso. É uma das grandes cantoras do século XX. Maravilhoso. Essa ficou bonita, porque aí a gente coloca ela também no planeta. Ou o Brasil importa ou o Brasil não importa. Perfeito. Perfeito. Se o Brasil, a gente ouve a vida inteira, o Brasil é um dos lugares mais importantes da música no mundo e tal. Bom, então se o Brasil é um dos lugares mais importantes da música no mundo e há um consenso entre professores, universidades e que trabalham com isso, né, e o meio, então o Milton Nascimento é uma das maiores vozes do mundo. Perfeito. Não é uma das maiores vozes do Brasil, né? Pô, e aí vai, né? Correção não, eu concordo, foi maravilhoso. Elis, uma das maiores vozes do século XX. Acho que sim. Eu imagino que naquela época, você com 5, 6 anos, pela sua idade, você não tinha me corrija se eu estiver errado, mas chegava lá João Bosco, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Ronaldo Bosco, seu pai. Não, ele não chegava muito, não. Mas ele foi expulso. Foi expulso. Quem mais? Roberto Menescal, André Midani, os músicos todos. O Paulo Braga, o Mineiro. Luizão, no baixo. Essa galera toda, você viu isso tudo, cara. Sim.
Você tinha a sensação de que já era algo mágico ou não? Era uma criança ali vendo esse mundo acontecer? Eu achava que todos os lugares eram assim, na verdade, Entendi. né? Na escola eu fui descobrindo que havia outras profissões, que havia outras coisas. Eu descobri muita coisa na escola, né? Eu descobri racismo, antissemitismo, homofobia. Eu descobri na escola depois que a minha mãe morreu. Olha só. Eu realmente descobri que a gente vivia, claro, o meio artístico é um pouco assim, né? Mas eu não tinha presenciado nada disso, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de debate. Ela era a mulher, ela é que mandava ali. Ela, enfim, sempre foi o centro da casa e tal. O que se convencionou chamar matriarcado, talvez. Mas eu fui descobrindo fora. Então ali eram pessoas muito legais, que me tratavam muito bem. E eu adorava aqueles brinquedos, né? Sempre tem um cômodo da casa onde tem um monte de instrumento, de luzinha. E quando eles iam embora, enfim, era em casa o estúdio, o pessoal vai embora. Aí todo mundo vai viver a sua vida. Cedinho você acorda e entra lá e começa a apertar uns botões. Aí eu uma vez mexi num volume, alterei, fiquei desesperado se alguém ia descobrir. Não era nada, era só um volume e tal. E eu acho que isso povoa boa parte das crianças que são filhas de pessoas que trabalham com música. Seja um percussionista, um baterista, um compositor e tal. Nunca percebi o lance do que falam hoje, né, do glamour, desse negócio todo. Entendi. Era um trabalho divertido, eram pessoas muito interessantes, assim. Eu perguntei uma vez pro Nelson Mota qual... Nelson, que é outro também. Que o meu pai era amigo do pai dele. Olha só. O Nelson Cândido Mota, né? Pra você ter uma ideia do pai dele, de como era, o Nelson perto do pai é um jagunço, é um gangster. É um nervoso, é bravo e tal. O pai dele era um amor de pessoa. Olha só, cara. Doce ao cubo, né? Meu pai era muito amigo do pai dele, o Nelson era moleque, e aí eles... O Nelson fala com muito carinho do Ronaldo, eu fico muito feliz. Sim. E eu perguntei pra ele, Nelson, qual que foi a mesa, cara? A mesa que você sentou, que mais você ficou assim, maravilhado, se lembrando. Aí ele falou assim, essa pergunta é boa, porque eu já passei por muito na minha vida. É verdade. Mas a mesa ali com uns 20 anos de idade, a mesa que me impressionou, eu tava ali na zona sul do Rio, aí tava andando e me chamaram pra sentar, aí tava conversando Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Nelson Rodrigues. Ah, isso é legal. E aí chegou o Nelson. Agora, o Nelson eu não conheci, ele foi colega de redação do meu pai. Meu pai era amigo dos irmãos todos, né? Do Mário Filho, o Maracanã. E tem um irmão do Nelson, me fugiu o nome agora, que morreu naquele deslizamento e tal. Meu pai jogava bilhar com ele direto. Olha assim. só. E num dia ele falou assim, hoje eu não vou. E nesse dia teve o deslizamento. E aí ele morreu e tudo. Puts. O Ronaldo era amigo de redação e o Rui Castro tem várias passagens envolvendo os dois. Mas o Tom, eu almocei muito com ele. Eu almocei com ele, eu fui à mesa onde ele estava com o pessoal. E o Vinícius, por incrível que pareça, embora fosse parente do meu pai, casado com a minha tia Lila, eu conheci ele através da minha mãe. Da sua mãe. Fui lá na casa dele, ele na banheira mesmo, não era papo furado. Tava na banheira tomando banho? Sempre, não, recebia as pessoas na banheira. Olha só, não sabia dessa história, sim, não. Sim, o Roberto de Oliveira, irmão do Renato Teixeira, que dirigiu Elise e Tom, um cara muito importante, né? Fez várias coisas bacanas, né? Durante a gestão dele, o Castelo Rá-Tim-Bum lá na Cultura, a Roda Viva e tal. Enfim, ele foi empresário da Elis e ele fez o circuito universitário com ela. Sim. E aí ele levou o Vinícius. E ele disse que ele levava uma tábua no porta-mala para o Vinícius. E porque o Vinícius ia para a cidade e o Vinícius não queria ficar em hotel. Ele queria ficar na casa de alguém. E tinha uma briga, assim, né? Para ver quem ia receber o Vinícius. Mas uma briga insólita, assim. A mulher que era a presidente da Liga das Senhoras Católicas, o cara que era o rico da cidade, o outro que era, sei lá o que, da cultura. E aí ele escolhia a casa de acordo com o tamanho do banheiro e tinha que ter banheira. Olha isso. E a tábua era como era lá na casa dele, não com uma tábua, mas ele botava a tábua na banheira, porque ele botava a máquina de escrever, o cinzeiro e o copo de uísque, ficava na banheira direto. Cara, quando eu fui à casa dele em história. 80, um pouco antes dele morrer, não, mas isso muitas pessoas vão falar, ele já estava na banheira, era meio uma sala de estar, assim, então a tampa do vaso fechada, ele sentado ali, as pessoas meio assim no corredor, ele deitado lá, cara, nu, lógico, uma espuminha ali e tal,
Era uma base de ferro, uma bandeja assim, com as coisas em cima. Que coisa, cara. E você tem essa lembrança nessa época aí. Tem. Ele morreu logo depois, Olha né? só, Ele morreu cara. em julho de 80, eu não esqueço nunca mais, né? Que coisa. Julho de 80, ele em dezembro, John Lennon. Foi um ano péssimo pra minha mãe, né? Ela ficou muito chateada com as duas coisas. Né? E em 82 a gente perdeu ela, né? Exatamente. E você lembra do dia? Lembro, claro. Assim, explicitamente. Sim, claro. É uma lembrança, enfim. Cara, você consegue me contar esse dia? Eu tenho no meu livro isso, Eu né? já li, eu queria que você contasse pra turma. Mas aí tenho um problema com o meu patrocinador. Ah, Tô entendi. brincando, eu não tenho patrocinador. Não, me conta, João, vai. Conta pra quem tá assistindo a Não, é muito gente. simples, é um dia qualquer, é que a gente olha de um jeito Não, que mas a gente não é. tá Não é um dia qualquer, cara. Não, Você é um perdeu dia sua mãe e a gente Sim, perdeu mas- Elis, né? Sim, mas eu digo qualquer porque a vida é assim, né? Ah, tá, entendi. tá aqui, entendi. E de repente, entendi. é a famosa entendi bala seu perdida, ponto. Entendi né? seu ponto, entendi, ok. Você vai com uma criança até a padaria Aham, e acontece toma uma tragédia. E toma um tiro, né? Ela amanheceu, tomou café da manhã comigo, voltou na sequência pro quarto e tocou o telefone. Era uma rádio perguntando se ela tinha morrido. Eu não entendi a pergunta. Na sequência veio o Samuel, né, que era o namorado dela, e levou ela correndo lá pro hospital. Incor. Então é muito rápido. Depois a gente pega esses minutos e dá um stretch, assim, né? E você começa a super analisar e tal. Mas é só mais um dia louco na vida das Você pessoas. ficou em casa, você não foi? Ah, sim. Ficou Fiquei em em casa, né? E porque era um corre-corre, né? Mas, que mais? Meus irmãos estavam lá embaixo brincando. O depois é mais maluco, né? A hora é um negócio sutil, né? Você fala assim, pô, é assim que as pessoas morrem, né? É muito... Olha só. Né? Você fica vendo... É como o calor na cama, né? Que você põe a mão... Eu lembro que eu coloquei a mão lá para sentir o calor e foi desaparecendo, assim, muito rapidamente, né? Os aromas das roupas vão desaparecendo. Tudo vira memória depois. De certa forma é poesia, né? Cara, é um jeito de encarar, né? Eu preferia não manjar nada de poesia, né? Sim. Mas é interessante. Mas é curioso imaginar que realmente é uma mudança radical, mas é curioso você imaginar que, e se não? Né? De repente a gente poderia ter se desentendido, né? Você poderia... Porque a gente imagina um mundo de perfeito, perfeições né? e tal, né? E uma vez eu estava conversando com meu pai e ele que levantou isso e falou, João, o último Réveillon da minha vida com a minha mãe eu não passei com ela, eu pedi para passar com os amigos. E ela permitiu, me deu o dinheiro para eu viajar, etc. Mas ela ficou chateada. Na hora, assim, ficou meio puta da vida, mas deixou eu ir. Quando eu voltei, tinha um mar de presentes na minha cama. Aí eu falei, ufa, né? E já foi um conflito, eu tinha 11 anos, então vai saber o que aconteceria, né? Então também tem essa beleza de você eternizar, no caso da carreira dela, você eternizar não teve tempo de gravar um álbum ruim, né? Sim. É tipo ser fã dos Beatles, né? Sim, total. Tá tudo certo ali, né? Agora, no campo pessoal, a nossa tendência é idealizar, né? Sim. Vai saber, né? E você estava com 11 anos e aí veio uma fase importante da nossa vida, que é a adolescência, né, cara? Nem sei exatamente o que era isso, sabe? Entendi. Nunca pensei muito a respeito disso de verdade. Você tava vivendo meio que no automático, assim? Você acha que você ficou anestesiado? Eu acho que as crianças preenchem algumas fantasias com... preenche algumas lacunas com fantasias, e o meu mundo era da música. Se eu já era mergulhado em música, eu fiquei ainda mais. Cara, eu tive um negócio na minha cabeça que foi, eu não queria que a minha mãe ficasse triste, de eu ficar triste, entendeu? Ah, tá. Eu não tinha nenhuma bronca, nenhuma, oh meu Deus, etc, porque eu estava acompanhando no dia a dia as coisas todas. Que mais? Eu não queria que ela ficasse triste, eu ficava preocupado. Era uma preocupação que eu tinha. Eu não posso ficar triste aqui, porque ela vai ficar triste do lado de lá e tal. Eu não quero deixar minha mãe triste, né? Isso pode me dar um problema depois, né? E aí mergulhei, eu acho que eu fiquei mais festivo e mais bagunceiro, mais zoeiro ainda, né? Acho que pra me elevar mesmo, né? Agora, o fone de ouvido salvou minha vida mesmo, né? A música dá um sentido muito especial, né?
Nessa época você já era ligado com a Maria e o Pedro, seus irmãos? Sim, né? Na verdade, Conectado. eram as pessoas que eu mais gostava e eram as pessoas que eu mais sentia por. Entendi. Eu conseguia conviver muito bem com aquilo, eu ficava às vezes pensando, meu Deus, na verdade eu tive um pensamento prático, eu falei, caramba, eu tô ferrado, como é que vai ser isso aqui? Mas quando eu olhava pra eles, eu ficava arrasado. Você era o irmão mais velho, né? Você tinha essa coisa de proteção, de ser o protetor. Na verdade, eu ficava com muita pena deles, cara. Olha eu ficava só. desesperado, cara. Eu falava, caralho, como é que esses caras vão viver? Meu Deus, eu realmente ficava desconcertado. Era o único momento que eu não conseguia me segurar, assim, me conter, era desesperador. E você pensava nisso muitas vezes? Só quando eu os via, quando eu olhava, tá. assim, né? E falava, meu Deus do céu, né? Claro, 11 anos, pensamentos confusos. Também estava pensando, ao mesmo tempo, ficava lembrando de uma garota linda que eu vi na escola. Sim. Então, nunca senti culpa por isso, mas mixed emotions. Sim, claro. Era uma mistura danada. Claro. Mas quando eu vi as crianças, assim, foi o maior impacto. Ver o quarto dela teve uma dimensão, assim, que era uma coisa muito grande, assim, uma coisa que quase dava um curto-circuito. Quando eu abri a porta do quarto deles, eu falei, puta, que cagada monumental. Aí é grave. Entendi. E aí eu vejo meus filhos hoje e falo, puta, isso é um problema. Você acha que essa cena impactou em como você enxerga seus filhos e a relação da tua presença com eles? Não saberia te dizer, eu teria que pensar nisso. Acho que sim, né? Fico tentando me manter vivo, né? Que já é um bom negócio, né? Acho que sim, cara. Eu sempre gostei de criança, desde criança. Gostava de segurar as crianças, gostava de... Sim. Sempre gostei. E percebia que o amor que minha mãe tinha por mim era algo das coisas mais especiais na minha vida. O amor e tal. Eu acho que talvez seja uma boa indicação do trabalho que os seus pais fazem com você. Eu realmente me senti a criança mais amada do mundo. Que lindo. Assim. Não queria estar em nenhum outro lugar e tal. E aí eu acho que eu fui muito amado mesmo por ela, né? E, assim, não foi a única pessoa amada por ela, mas falando da minha perspectiva, já que você perguntou. Porque, assim, eu não teria nenhuma razão para não ser inseguro, não tenho nenhuma habilidade especial, não tenho nada e tal. Mas eu nunca tive nenhum tipo de insegurança com nada. Eu acho que é por causa do excesso de amor que eu recebi. Acho apenas que é isso, nada além. E você, por que é uma curiosidade também, por que você chama ela de Elise e não de mãe? Porque é a figura pública, né? E eu acho estranho também, quando eu vejo, né? É minha perspectiva, não tô jogando a mim, não aos outros, acho, né? Acho que foi um adulto, né? Eu 54 anos, porque a mamãe... Porque entendi. A mamãe, acho estranho. Mas você fala isso do Ronaldo também, né? Ronaldo e não pai, né? Mas o Ronaldo era misturado. Eu chamava ele de Ronaldo, de Hong e tal. Eu entendi. Mas, pra deixar claro, né, cara, que não é uma coisa minha, né? É uma parte, é uma parte da pessoa, né? É minha mãe, né? O Herbie Hancock é budista, né? E aí falaram, você é um grande pianista e tal. Ele falou, olha, eu me esforço para ser um grande pianista quando eu tô tocando piano. Quando eu levanto do piano e eu vou fazer alguma coisa na minha casa, eu sou uma pessoa que tá cuidando da casa. Quando eu vou levar minha filha na escola, eu sou um pai levando a filha na escola, eu não sou um pianista ali. Então acho que essas pessoas, né? A Elise é muitas, né? Eu tenho uma visão, vou te responder que longe de eu estar querendo imaginar como Elise ia imaginar isso hoje, né? Você cuidando do legado dela sim. E chamando ela de Elise. Mas quer dizer que eu era um parasita, um empresário, de jeito xingar. Aqui, a Joana, minha filha mais velha, que é minha produtora, que você conhece, ela, quando ela tá no trabalho, ela não me chama de pai, ela chama de melhor. Gustavo. Melhor. Gustavo pra cá, Gustavo fala, não, porque o Ziller, porque o Gustavo. E eu fico vendo aquela situação, eu confesso que tu fala assim, desidrata o coração. É papai, né? E aí quando tá dentro de casa, com a netinha e tal, é papai pra cá, papai pra lá, né? Mas no trabalho é Gustavo. Acho que também tem um pouco de, também não passar, acho que é inconsciente, mas analisando aqui, talvez de não cara, eu não tenho nada a ver com isso, por outro lado, né? Os talentos da Elise são talentos dela, né? Eu não trabalhei para ser filho da Elise, não é um cargo, não é uma profissão, é uma coisa completamente circunstancial. Então não há nenhum mérito, é uma coisa ao acaso. Então também falar que a Elise é ela lá e tal, né? Cara, eu acho lindo o jeito pragmático que você cuida disso, porque eu vejo outras pessoas
que sofrem em ser o filho de, ou a filha. Não, e você sabe do que eu tô falando. A gente tem amigos ali que tem um, né? Eu não tenho amigos, não. Ah, eu tenho um outro ali que tem uma coisa assim. Não, filho de artista é gente muito chata, cara. Verdade. A maior parte tem as idiosincrasias e não tem os talentos, né? Os que eu conheço, pelo menos, né? É gostoso, assim. E é bom já falar isso aqui, porque ninguém me enche o saco. Boa. Assunto, e é o tipo de coisa que você fala que na rede social reverbera. Você já foi cancelado, João? Cara, eu nunca entrei no Facebook. Olha só. Eu nunca entrei no Twitter. Nunca. Tenho o menor interesse nos outros. Eu tenho um Instagram lá, e eu acho que, enfim, me falaram que eu também tenho um TikTok. Não, de verdade, mas é que, assim, não... Puta, cara, eu não tenho nenhum interesse assim, nas coisas dos outros, assim. Agora, o meu algoritmo é fofo e me manda as coisas que eu gosto. Artes e ciências. Sim. E, de vez em quando, eu gosto do humor da internet. Boa. Né? Tem gente muito talentosa, sim, né? Sim. E quando eu lia no jornal as tirinhas, né? Mas não, cara, acho isso... A gente vive numa idade média digital. O tempo que precisa para desenvolver isso é um tempo maior do que eu tenho para perder, entendeu? Olha. Então, agora, entendo que é muito legal para muita gente. Sim. Criou novas profissões e tal. Nenhum tipo de conflito. Agora, não dá, né, cara? O que eu sinto lendo livro e fazendo nada, como é bom fazer nada. Nossa, né? E como as pessoas perderam a habilidade de fazer nada, né, cara? Eu fico vendo alguns amigos meus, estão numa corrida e falo, cara, faz nada um dia, cara. Mas nada mesmo, né? Fazer nada é importante, né? E conversar, né? Das coisas que eu mais gostei de ter nascido nos anos 70 é ter visto como é gostoso ficar em volta de uma mesa conversando. Festa, né? Festa de 2, festa de 3 ou 4 pessoas. Talvez esse seja um grande aprendizado dos artistas, né? Porque a produção... aí eu não tô falando só de músico, tô falando de pintores, poetas, escritores e tal. A produção acontece e é nesse parque, né? É na conversa, no descuido, nisso que se dá. Gosto muito do pessoal do teatro. A parte do meu pai, do Ronaldo, tem muita ligação com o teatro, né? O Jardel Filho é primo dele, o Jardel Filho é Jardel Bosco. O pai do Jardel tinha uma companhia de teatro e tal. Então esse negócio do ensaio, da reunião, da comunhão, de fazer um negócio depois de jantar junto e tal, a ausência de crachá, né? Muito gostoso, né? Gostoso. E a comunhão, tá junto, né, cara? E no estúdio também gosto muito, o jeito que eu trabalho, que é mais barato, eu gosto mais, é todo mundo tocando junto, né? É fantástico, porque a nossa espécie é a única que consegue sincronizar um beat, né? Ali num negócio e tal, ficar num passo ali. Nenhum, o chimpanzé não consegue. Acho que a cacatua consegue durante 40 segundos e tal. Então o que vai acontecendo ali é mágico. Aí você vai entrando num clima. E uma conversa é assim. É engraçado quando você senta com as pessoas e começa quando você vê. Caramba. Estamos aqui eu vou na casa uma hora e meia. dos amigos e falo assim: putz, amanhã eu acordo às 6, então se eu sair daqui às 10, eu durmo às 11, beleza. Aí quando dá 10, eu falo, não, mas mais uma horinha. Então... 1h30, né? 1h30 da manhã, né? E a gente resolvendo os problemas do mundo, né? Assim. Não, cara, mas você é um cara... eu sempre te falei isso, cara. É muito gostoso falar com você, porque você tem repertório, histórias, cara. Eu acho que as conversas partem de histórias, né, cara? Acho que sim. Né? E aí, retomando essa linearidade aí da tua vida, cara, com 24 anos ali, 23, 24, né? Aí teu pai... Meu pai morreu quando eu tinha 24 anos. 24. Né? Então é o segundo baque, assim. Na verdade, é que ele teve câncer, né? Então a gente vai se preparando. Chega um momento que você começa a quase desejar que aquilo aconteça o mais rápido possível pelo nível de sofrimento. Sim. Né? Você não consegue se comunicar mais, não tem mais um lugar onde você consiga passar a mão sem ter uma dor, um ferimento, vários tubos, né? Enfim, quando a lateral da boca começa a ficar machucada pelos tubos e tal... Aí você já começa a pensar diferente. Essa é a imagem, você te choca? Você tem essa imagem dele ou você prefere ter outras? Não, é uma imagem só que eu tive que eu vi ali, não penso nisso com frequência, mas foi a primeira vez que eu vi uma imagem realmente aterrorizante, assim. Eu falei, poxa, ninguém deveria passar por isso, né? Ninguém. Então por isso que eu falo da dimensão, sim, né? claro. Humana, assim, né? De você perceber que, cara, tô inteiro aqui, tá maravilhoso, né, cara? Eu preciso ficar inteiro mais uns 20 aninhos aí, tá bom demais. Mas você se cuida pra isso, João? Acho que sim, cara. Acho que sim. Comecei a beber depois dos 30 anos.
Fui fumar experimentar um cigarro de cravo perto dos 40 também. Acho que sim, cara. Acho que sim. Agora, crescemos comendo uma série de bombas aí que nos convenciam, né? Total. Como é que é? A libertação da cozinha, a libertação da mulher, né? E dos jovens que vão poder colocar a comida no lugar, apertar um botão e tá pronto. Sim, já tá tudo pronto. Enfim, aí são essas coisas, né? Lembra quando o cigarro foi vendido como a tocha da liberdade nos anos 20? Né? Esse sobrinho do Freud que criou o PR, se ele soubesse o que ele estava fazendo, né? Putz, grilo. Camarada. Pra encerrar essa parte aí de infância, 24 anos, escola e tal, tem uma história que você conta, você já me contou ela, que é a história do teu nascimento, né? Conta pra turma toda aí. Qual? O dia que você nasceu. E como que foi? Eu lembro vagamente. Tava tudo escuro, eu vi uma luz, Zila. Aí falei, caramba, o que tá acontecendo? Um bando de médicos cariocas me esperando. Maravilha. Você é carioca, né, João? Nasci na Casa de Saúde de São José, em Botafogo, no dia 17 de junho de 1970. 1-0 Uruguai. Meu pai falou, esse moleque vai nascer pé frio, meu Deus do céu. Eu falaria, pai, larga de ser criança, tem o seu filho nascendo, você tá preocupado com o jogo do Brasil, né? Aí 1-1, 2-1, 3-1. E ele era muito ligado em futebol, parte da delegação estava lá em casa na véspera da Copa e tal. Era outra época, né? Não tinha todo mundo no lugar, o ônibus e isolamento e tal. Estavam lá conversando. O Carlos Alberto era muito amigo dele e tal. Aí nasci lá, mas tem alguma coisa especial? Cara, você já contou. Então, já tá 3, 8 anos. E aí, nos meus 40 anos de idade, eu estava no Mineirão no 7-1. E sabe por que eu lembro? Foi no dia do meu aniversário. Dia 8 de julho, no dia que eu fiz aniversário de 40 anos, Isso é um presente pra você ver que tem que lidar com isso. Cara, aí o Brasil vai lá e toma de 7-1 no Mineirão, na minha casa, cara. Vou te falar que eu levei isso pra terapia, me traumatizou. Sério, cara. Porque eu falei, cara, não é possível que isso aconteceu aqui, um lugar que eu sempre vim pra ter coisas boas. Bem-vindo ao clube! Bem-vindo ao clube da decepção. Olha, né? Isso, cara. Bem-vindo. Welcome to the Heartbreak Hotel. E do 7-1 eu tava lá, cara. Caramba, cara. Com alegria nas pernas lá. Olha pra você ver. Eu tava vendo antes os comentários, um cara falou assim, ele vai colocar o Bernard? Vai. Acabou. Que vai acontecer isso. Cara, inacreditável. E você é ligado em futebol? Assim? Cara, eu sempre fui. Meu avô, ele foi uma figura importante pro Galo, que é o time que eu torço, né? Então, meu avô já foi vice-presidente do Atlético, ele foi advogado muito tempo do Atlético, defendeu o Éder. O Éder é filho de criação de vovô. Quando saiu do Grêmio, foi pra BH, o vovô que cuidava dele. Reinaldo, que é o nosso grande ídolo. Reinaldo eu conheci, pô. É mesmo? Ele era amigo dos músicos lá. Olha só. João Bosco, porque é tudo ali, né? Ponte Nova. Tinha show lá, eu tenho uma lembrança vaga dele na piscina do hotel, etc. Olha só. Demais. Mas você chegou a trocar... Eu tinha 9 anos. Sim, mas claro. ele é tratado como como rei, né? Semideus. Isso aí. Né? Como jogava. E o lance dele fazer o punho em riste, né? Sim. Os músicos adoravam. Total. Né? Confusão é com a gente. Um dia sem confusão, um dia perdido. Um dia boa frase. Né? E confusão só presta se for grande mesmo. Boa, meu velho pai que falava assim, filho, o termômetro de um show é sempre assim, é chão e confusão. Eu falei, como assim, pai? Ele falou, é gente sentado no chão e confusão na porta. Quando tiver assim é que o show tá funcionando. Tá funcionando. Pô, demais, cara. Só história boa. João, olha só. Eu nasci em 74. Sou 4 anos mais novo que você. E eu tenho uma mania que é ficar pensando assim, cara, qual que foi o ano... Coisas que eu fico. Qual foi o ano mais importante da música? Eu fico lá, 72. Não tem isso. Pois é, mas é doideira minha. Eu pego meus vinil, eu separo o vinil lá em casa por anos. Entendi. Então eu ponho todos de 72, todos de 73, todos de 74. Aí eu fico comparando, cara. Olha que loucura. E aí eu fico triste. Sabe por quê? Que 74 perdeu pra 70? Não, porque Elise Tom tá em 74. Sim, o que tem? Tinha que estar em 72, cara. Por quê? Porque 72 tem Clube da Esquina, Acabou Chorare. Vou te dar uma defesa. Vai lá, por favor. Quando Deus faz essas coisas, ele precisa descansar. Obrigado. Eu vi isso, né? um cara falando assim, quando a gente começa a aplicar a música e as artes, enfim, a vida, essa lógica de pós quem é melhor. E pós-revolução industrial. Tá. Né, essa lógica de que
de 6 em 6 meses vai ter uma cor nova, uma camiseta nova, um modelo novo. Isso não existe na natureza, né? Aí uma pessoa falou, João, não vai parecer um Steve Wonder, um Paulinho da Viola assim, porque quando a natureza produz esse tipo de gente, quando produz a Clementina, a Elisa, a Sara, ela precisa descansar. Boa. Aí eu falei, boa. Não fique triste. Não fico mais. 72, 73, 74, pra mim são 3 anos mágicos. E Elise Tom é de 74. E década, você podia separar por década. Pode ser também. Você tem uma década favorita? 70. Eu acho que 60 foi incrível, mas 70 tem ali deságua um nível de produção que você fala, cara, como pode? Né? É uma coisa incrível, né? Isso aqui é o máximo. É um milagre, né? Parece a gente, transforma uma energia em outra, Sim, né? Total. Você já parou pra pensar o que acontece aqui? Vai vibração, por diferença de pressão tem uma vibração, transforma isso em eletricidade. E aí sai um som do outro lado. E quando tem a válvula ainda que é o vácuo, um monte de elétron lá dentro, e o som sai do outro lado. Né? Eu acho isso incrível, mas diga. Então, Elise Tom é o disco que tá em todas as listas que eu acabei de falar pra você, né? Quando você fala, Zília, qual que é o melhor disco da música brasileira pra você? Vira e mexe, o ser humano faz esse tipo de loucura, né? Os 10 maiores do mundo, os 50. É gostoso. Elise Tom tá em todos. Pode estar realmente. em segundo num, em terceiro no outro, em décimo no outro, né? Do mundo. É um dos poucos discos que pega bem você falar que gosta e dá pra ouvir. Porque tem um monte de do conceito. Que o pessoal, eu gosto daquilo. Eu adoro mais o Beats Brew. Eu também, mas você ouve. Boa. Ouve no dia a dia? Boa. Não, fala a verdade. Eu conversei com um amigo meu baixista esses dias, um dos meus favoritos, o Robinho Tavares, ele falou, eu gosto de ver, João, de ouvir, eu não gosto não. E é legal, porque o Miles, né, fazendo Beats Brew, né, fazendo aquela sessão no palco, aí você vai vendo e tal. O disco é difícil. Então eles estão gostoso porque pega bem você falar e ao mesmo tempo dá pra ouvir, né? Então Elise Tom é um marco, concorda comigo? Concordo. Tamo de acordo. Então boa. Claro que sim. Você tava com 4 anos de idade. O que eu quero saber é o seguinte. O disco foi gravado em Los Angeles. Você foi a Los Angeles? Fui. Você tava lá na gravação? Claro que tem fotos lá e tudo. Afe Maria. Eu tenho lembranças vagas. Mas me lembro muito da Vanderleia, cara. Como assim? Vanderleia, porque ela morava lá. E aí minha mãe, tem até gravação, ela falou, o João não tá me deixando dormir, tá difícil, ela tá bagunçando um pouco no estúdio. Me deixou lá com a Vanderleia. E a Vanderleia, nossa, tipo, a minha mãe me contava que quando ela abriu a porta, assim, chegou a Vanderleia, eu tinha 4 anos, eu fiquei assim, ó. Aí eu peguei e tirei a chupeta e escondi. Acho que pra mostrar que... Já era um adulto chegando, né? Era terrível, cara. Terrível. Olha só, cara. Era incrível. Era uma pessoa adorável. Eu falei com ela outro dia, eletronicamente, fiz uma pergunta pra ela num programa. Fui à Disneylândia também lá. Ela que te levou? Eu preciso perguntar isso pra ela, eu não me lembro. Eu acho que foi minha mãe num dia de folga. Ou algum santo homem lá. Agora, minha mãe também, né, resolveu. Ela depois, ao longo da vida, você deu trabalho. Eu falei, mas você que me levou. E ela levou, é muito interessante, o mundo era outro. Porque ela me levou sem avisar pro meu pai, pro Ronaldo. Então o Ronaldo soube pela imprensa que eu tava... Você tava em Los Angeles. Nunca criou caso, mas falou, Aí perguntam, né? Não tem que pedir autorização? Acho que não rolou, né? Puta, mas se coloca no cara da Polícia Federal que tá aprovando o passaporte de Elis Regina. Pensou em nada. Como é que tá? Foto. Vai lá, entendeu? Né? Toca aí. Fui lá. Foi muito legal, cara. Me lembro do aroma, das primeiras lembranças, o aroma do charuto do Tom, né? Pessoa incrível. O Tom devia ter... na nossa cidade, não, devia ser mais novo, né? 46, 45. 50, assim, né? Mas era uma época que pareciam todos mais velhos, né? Por causa... sim. Por tudo, né? Direção de arte, tempo de vida mesmo, sim, né? Total. E hectolitros disso. Sim, total. Mas Elisa ainda era novinha, né? Ela tinha 28, 29, né? Por aí. Era de 45, isso. 28 anos. Incrível. Fez 29 lá. Incrível. Ela veio embora no dia do aniversário. Olha isso, cara, bacana. Que legal. Los Angeles era a meca do lance lá, né? Sim, e do jeito que é contada a história... Eu já escutei essa história de várias pessoas, como o disco foi gravado, a importância do disco. Então agora corta pra hoje. João Marcelo Boscoli, produtor musical, que trabalha com isso, que olha isso, que critica isso, que divulga novos artistas. Eu não critico, mas o resto é tudo certo. Critica no bom sentido, assim, de olhar para o negócio criticamente, né? Tem que mostrar para as pessoas o que tem, que elas poderiam gostar no máximo. Como que você vê esse disco?
É um dos momentos mais interessantes desde que inventaram gravar a gente, eu acho. Uma confluência de coisas ali. Porque tudo deu certo, né? Porque a gente fala muito da Elise, do Tom, etc. Mas que você vai ver, a sessão de flautas são os maiores flautistas de Los Angeles, logo os maiores flautistas do mundo da gravação naquele momento. O segundo engenheiro do estúdio era o Humberto Gatica, né? Que foi o primeiro trabalho dele como engenheiro de som. Aí depois ele ganhou 17 Grammys, We Are The World, que você falou, ele gravou, por exemplo. Aí tudo, né? O Oscar Castro Neves, aí o Aloysio de Oliveira, que já estava lá desde a época da Carmen Miranda, o Bando da Lua, trabalhou com o Walt Disney, tinha feito o selo Elenco, compunha Só Tinha de Ser Com Você dele, por exemplo, né? Dindi dele, junto com o Tom. Então uma confluência de talentos e aquela molecada, né, cara? Paulinho Braga... Segundo o Tom Jobim, o homem que levou a bateria à categoria de instrumento musical. Maravilhoso. Né? Genial, cara. Inventor, né? O Luizão Maia, o meu favorito. Maia. A gente gravou uma faixa com a Elise o ano passado. Eu vi. Para Lennon e McCartney, uma voz que foi gravada em 79 e foi... 76, perdão, e foi trazida para hoje e a gente gravou. Então, pegamos só instrumentos de 76 para trás. E o baixo que a gente usou, o baixo que era do Luizão. Olha isso. O baixista, o Robinho, comprou o baixo para gravar e tal. Então foi mágico. Então é uma confluência de talentos. O César também, que é um inventor, um cara que tem uma assinatura. Sim. O próprio Tom. Foi interessante, cara. Que incrível. Não dava para enganar. Não dava para pegar... Bota a voz um pouquinho para cá. Não dá. É uma fita. Vocês gravaram em rolo? Sempre, né? Lá em rolo. Era... Não tinha gravação digital em laboratório só, mas... Não, mas hoje, essa regravação que você fez agora, que é linda, maravilhosa, aliás... Assim, ó, a gente grava tudo num computador, mas como a gente tem as máquinas, as estuda, né? A gente usa como se fosse uma película. Entendi. No campo da cinematografia. Entendi. Você faz o take, ela tem aquele timbre, gravou, joga pra dentro do computador. Mas fica a compressão, o timbre da fita, é muito legal. E o bem baixinho, assim, aquele riso... que parece uma respiração humana, né? Lindo. Quando você encosta assim nas pessoas que você ama, sempre tem o barulho da respiração. Sim, total. E a fita tem esse... Hoje tem um plugin que gera isso. Que gera, né? não, mas não é a mesma coisa. Claro que não, nada é nada. Hoje tem inteligência artificial, né? Aliás, isso é uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais pra frente, mas tocando nesse assunto. Claro. Cara, o que você enxerga disso aí? Daqui a pouco estão pegando a voz da tua mãe, colocando em não sei aonde. Já fizeram bastante. Fizeram do comercial, que teve mó encrenca lá, né? Não, encrenca? A turma falou que não devia fazer, que era não sei o quê. A turma é engraçado, né? A turma é o inconsciente coletivo de quando você fala dizem por aí, né? Dizem por aí. De 1.600 pessoas, ou... Cara, teve 3 bilhões de views, né? Segundo a agência, assim, mais ou menos estima-se isso. É uma campanha que era uma campanha interna. Eu não participei de nada. É mesmo? Nada, zero. Vi só ter uma aprovação formal lá e vi no ar, não sabia. Era uma campanha interna da Volkswagen, aniversário de 70 anos. Fizeram aquilo lá para a convenção. A Volkswagen 70 anos. Sim. Então, fizeram para valer lá. E aí começaram a passar no WhatsApp, o resto é história. Entendi. Eles, não teve plano de mídia. Olha isso. Então isso trouxe 4 milhões de fãs novos para Elis e a maior parte mulheres entre 14 e 32 anos. Cara, que coisa incrível. E aí o que acontece? Você tem 3 bilhões de pessoas vendo aqui, chorando, e do lado de cá tem, sei lá, 600, 700 ou 1.000 pessoas escrevendo coisas, ou que seja 1 milhão de pessoas. É isso que a gente perde tempo muito na vida, né, cara? É isso que você falou ali atrás, que eu não perco tempo não, nessas isso coisas. Eu nem posso, porque a opinião é falta de respeito com o público, levar a opinião dele em consideração, eu acho. Porque senão, de quem que você vai ouvir? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 6 pessoas. Vocês são o meu público. Eu vou tocar, e aí? Cada um vai achar uma coisa. A quem devo ouvir? Entendi. Né? Falta de respeito ouvir o público. Você me soou como Rick Rubin agora. Por quê? Porque ele fala isso. Sério? Ele fala, cara, Acho que ele roubou o mesmo banco que eu tô roubando. Exato. ou então ele escutou você falando e falou assim, João, para com isso, pô, vai lá. Pelo amor de Deus. Ele fala assim, ele fala que ele convence os artistas e ele fala que ele não pode fazer música pro outro. Mas não existe fazer que ele faz música pra ele e o artista tem que fazer música pra ele. Né? E você faz pra você e pra quem você quer mostrar. Você tem uma pequena... O Quincy brilhantemente falou, né? Ele aprendeu em Hollywood, que ele trabalhou pra cinema e televisão. Fez muita trilha. Muita trilha. Ele falou que ele aprendeu o seguinte: quando você vai ouvir uma música,
Você está lá no estúdio, você dá um play, fecha os olhos e imagina as pessoas que você quer imaginar ouvindo. As pessoas que você... O Ziller vai ver agora, ele vai engolir, ele vai ver o que eu fiz, esse filho da mãe, ele vai ver que eu botei pra derreter, eu trouxe o cara e tal. E, aquela pessoa que eu amo vai ouvir, nossa, ela vai gostar, meu filho sai, ele vai gostar, porque tem aquela... Você cria ali e ouve, é um acorde que você faz. Agora, o olhar do observador muda muito. Você tá sozinho e dá um play numa música, você ouve de um jeito. Chama uma pessoa e dá um play, a música soa completamente diferente. Total, de acordo. Então, eu acho que é isso. Assim, talvez por impotência, por saber que é impossível fazer alguma coisa que consiga atender a todo mundo, o que você pode oferecer é você mesmo, né? O que você acredita. Do que você falou, então, eu presumo que você tá confortável com esses usos de inteligência artificial para essas manipulações, trazer a vida... Eu não tenho opinião formada, tô perguntando de coração. Cara, um dia o Norman Rockwell ficou muito bravo de ter inventado a fotografia e a fotografia ter chegado onde chegou e os desenhistas não fazerem mais as capas das revistas. Não morreu o ofício, mas, né? Então eu acho que a gente observa também, primeiro que a gente superdimensiona, eu acho, né? É um diabo de um buscador ali e tal. Eu acho que é muito útil se for para resolver algum problema sério de saúde das pessoas, de trânsito. A música não é um problema que precisa de solução, né? Então, assim, o trânsito precisa. Uma criança que não escuta precisa. Enfim, então, nessa direção, economizar fontes, né? Já saber, etc., as coisas e tal, antecipadamente e não ter desperdício, beleza. Agora... Para criação artística, enquanto tiver o comando humano, eu acho legal. Agora, quando o prompt começar a ser gerado sozinho e vierem as coisas sozinhas, cara, pode ter certeza do seguinte, vai funcionar e vai dar dinheiro quando não tiver ninguém envolvido, né? Aí eu te pergunto, e daí? Né? Quando pessoa que não toma cerveja compra empresa de cerveja, não funciona. Porque alguém vai dizer que se fizer um adesivo ali, a embalagem um pouquinho mais barato, não vai atrapalhar nada e vai aumentar o lucro, e aumenta. Então, o lance de ter gente que não é do ramo, trabalhando no ramo, e não ter gente no processo, não é uma garantia de que aquilo não vai dar certo, é uma garantia de que vai dar certo e vai dar mais dinheiro. Aí você fica numa pergunta do que você quer da sua vida, entendeu? Eu trabalho com música para encontrar com as pessoas, com poucas pessoas e ali naquele momento mágico. Então, assim, eu não quero que um software beije os meus filhos. Prefiro eu fazer isso, né? Eu transo com o que eu gosto, eu amo quem eu amo, eu gosto de fazer as minhas coisas, eu gosto de molhar minhas plantas e gosto de fazer música. Isso, eu não preciso que me resolvam esses problemas, né? Então, para mim, o limite é a filha do desemprego. O limite é o ser humano ser tirado da equação. E está todo mundo avisando isso há muito tempo. Todos os grandes cientistas computacionais falam. Tim Berners-Lee, www, lembra? Falou, deu errado. 90% é lixo em todos os sentidos, residual e tal. Gasta água para você dar um prompt aqui, litros d'água lá. E ele foi lá para dentro do MIT e está desenvolvendo o Solid, que é uma outra internet. Então, vários outros cientistas computacionais que você vai ver, inclusive quem cunhou o termo e tal, todo mundo está muito preocupado, né? Porque no final cai na mão de um maluco lá do contas a pagar e contas a receber, né? O Zé Planilha. E claro, né? Vai ser muito... Dá para fazer isso sem ninguém? Claro. Dá, claro que dá. Então aí a gente vai entrar num grande dilema humano, mas eu acho que ainda tem muita coisa pra gente tentar resolver pela frente. Mas, cara, você falou assim, fiquei refletindo sobre isso, que bom, cara, esse é um trecho que tem que rodar. Mas no estúdio tá o tempo inteiro AI, quero que você saiba que não existe mais nenhum software que não tenha o que se convencionar de AI. Que também é outra coisa também, né? Que é um negócio muito vago, né? Tipo harmonização facial, né? Eu perguntei pra minha dermatologista. O Autotunes devia ser o Autotunes foi o primeiro AI, né? Talvez, né? Um cara... Autotune, né? Autotune é a marca, né? O cara era o cara trabalha com petróleo, né? É mesmo? Assim, basicamente o Dr. Hildebrand, né? Agora ficou famoso, todo mundo faz corte dele e tal. Mas assim, ele foi na casa de um amigo e falou, cara, a minha mulher gosta de cantar, só que ela canta muito mal.
Aí ele falou, bom, e aí? Será que você consegue fazer, sei lá, uma caixa que ela cante e do outro lado saia afinado? Eu acho que eu consigo, cara. Porque ele trabalhou, ele estudou probabilidade, estatística, e o lance dele é mais ou menos o seguinte: descobrir petróleo, descobrir oil. Explode uma dinamite, vê as vibrações, através de um geofone, acha lá. Ordenar a abscissa para cá, ver o que é sinal, ruído e tal. Ele fez em poucos meses. Em 97 apresentou na feira, em 98 a Cher usou, em 99 até nós lá usamos lá com a Luciana Mello, né? Assim que se faz, tem o Orotum lá. E virou, o cara ficou bilionário com isso e tal. Talvez tenha alguma coisa de inteligência artificial, mas é um nome muito genérico para muitas coisas. Para muitas coisas, entendi. Tipo harmonização facial. Perguntei para minha dermatologista que caso é isso. Falou, João, é um americano, é o rei do pacote, né? Sim, sim. Então você tem, você mexe no cabelo, você mexe aqui, você puxa pra cá, faz aqui, tira a pinta, passa o laser, tudo isso. E o AI, sim, tem coisas que são muito diferentes, né? Funções diferentes, que chamam de AI, né? Agora, você falou bem, só para não parecer que eu na época eu não vi o que se convencionou chamar de polêmica, eu dei bastante entrevista, né? Sim, com o negócio da Elise. Eu não trabalhava na campanha, mas falei, bom, sobrou. Querem falar sobre a Elise, eu atendo na hora e tal. Foram mais de 50 entrevistas e várias para fora do Brasil, como eu nunca tinha feito numa única vez. Assim, às vezes, pontualmente, você fala com o Liberação, de vez em quando você fala com o Guardian, fica um mês, falei com o Guardian. Mas ali foi barra pesada. E eu achei o seguinte, ela conseguiu participar de uma campanha que emocionou as pessoas. Eu conheço um monte de cara da canhota aí que ligou, odeia publicidade e tal. Eu fiquei emocionado e tal. Muita gente, muita gente. E eu ganhei uma grana pra ficar em silêncio. Cada um desses que me ligava falava, eu quero R$1.000 pra não contar pra ninguém. E a outra coisa é fazer as pessoas pensarem, né? Sim. Então eu falei, que legal, a Elis partiu em 82, fisicamente, e a gente está discutindo ética, porque até então era brincadeira política, né? Sim. É o seu político favorito imitando, sim. falando barbaridades. Quando eu estou no campo das emoções, as pessoas se emocionaram. Sempre aquilo. assim. Então assim, cara, para mim é um desenho. Sim. É um desenho. E o que é importante, ninguém perdeu o emprego fazendo aquilo. Bonito. Todo mundo, a modelo estava lá, as pessoas a maquiadora estava lá, e se acrescentou. A Elise. E eu pensei só na Maria, na verdade. Eu falei, pô, deve ser emocionante para ela, né? Porque todo o processo, ela foi pro estúdio, ela gravou com a voz da mãe. As pessoas confundem, a voz é da Elise e é a Maria gravando. Eles foram no estúdio normal e gravaram. Pegou a voz, gravou, ok. O resto é que lindo. Eu vi uma vez um show da tua irmã que eu acho que eu chorei do início ao fim. Que bom. Que boa parte do show eu tentei fazer um exercício que foi de olho fechado. Eu sou muito fã da Elise, tá, João? Tem que fazer esse disclaimer. Que bom. Tem os discos, eu não tenho todos os discos, mas tenho uma coleção de Elise que eu tenho muito orgulho. Que legal. Tem o disco de 1974 e não sei se você sabe que é um dos discos mais caros do mundo, né? eBay, quando você tem o igual eu tenho ali, cara, você vende por uma baba, assim, né? Vender a mãe, assim? É complicado. Não vendo, não. Mas eu escutei Maria Rita cantando assim, cara, e fiquei um tempinho, já vi alguns shows dela, de olho fechado, cara, e nossa, é muito gostoso, cara. A genética é mágica, Nossa senhora, é bom demais. Tem isso, né? As pessoas falam muito, gente, ela é filha dela. Né? Você não vê, nunca vi a Maria Rita estudando a Elise e tal, é o músculo, fala, oi, vem o lance, né? Total. E parece muito com o pai também. Sim. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora assim, tá muito claro nessa altura do nosso papo que a música tá do teu lado, tá casada com você há muito tempo. Mas tem algum momento da tua vida que você fala assim, esse aqui vai ser o meu trabalho mesmo, vai ser meu ganha-pão, vai ser aonde que eu vou investir minha carreira, que eu vou conquistar espaço e que eu vou ter tal. Teve a turma do empreendedorismo chama de o dia da virada, né? Teve esse dia na tua vida? Não. Acho que o meu dia da virada, né? Isso, né? Foi virar a capa do disco e ver produzido por Maurice White, produzido por Steve Wonder, produzido por Quincy Jones, aí depois produzido por Milton Miranda, produzido por... Cara, você tá na capa do disco, o que é isso, assim, né? E aí eu comecei a perguntar o que era, e aí me interessei bastante, porque você se envolve no momento em que a música nasce, né? Queria lembrar que não dá em árvore, nasce dentro de uma pessoa, normalmente, ou de um grupo ali,
E aí você vai passando por tudo, né? As questões técnicas do microfone. Realmente você precisa ter uma ideia geral. Precisa não, é interessante na minha visão que você tenha uma ideia geral do processo inteiro, porque, de novo, o engenheiro de som, o técnico, o cara que está arrumando a luz, né? Hoje em dia é muito presente, mas sempre foi, né? Porque no caso da Elis, sempre estavam filmando. Tanto que você está vendo as imagens, Sim. né? Quando você sabe um pouco daquilo e a pessoa do outro lado vê que você tem alguma ideia do que você está falando, você cria uma conexão. Então eu fui sacando o que era aquilo e falei, eu quero ir me preparando para um dia poder produzir, né? Porque é uma coisa que você se autoproclama, né? Você fala, você é produtor, né? Sim, total. E acho que o meu clique foi isso aí, porque eu não sinto que eu trabalhe, sabe? Sinceramente. Isso é muito bom, cara. De verdade, eu não falo isso. E é raro, né? Cara, claro. Porque também isso pode virar aquele papo de trabalho que você gosta. Existe um empreendedorismo muito, muito ruim, que eu acho, assim. Eu venho desse mundo, você sabe disso, né? Sei, mas ruim qual? No sentido de... outro dia eu vi um cara falando na internet que eu falei, não é possível. Contava uma história do tipo assim, se você perder seu ônibus que passa às 5 horas da manhã, seja seu próprio ônibus. Sabe essa onda? Entendi. Seja sua própria não sei o quê. Mas é que a imbecilidade é a maior multinacional do mundo, né, cara? A burrice, essas coisas. Não, o pessoal engole esses discursitos aí, também é difícil, né, cara? Pode crer. Você tá sem nada, a culpa é tua. Tipo isso, entendeu? Venda os seus dentes e seja alguém tipo e tal. isso. Não, isso aí, desculpa, né? Eu entendo, eu sinto muito pelas pessoas que sofrem a partir disso e percebo que em vários casos deve dar certo. Mas muitas vezes já para pensar que dá certo apesar disso e não por causa disso, né? Então, esse papo de empreendedorismo me dá uma puta preguiça, cara. Eu não tenho a menor, assim... É engraçado, eu me desligo muito rapidamente. Eu tô num lugar, não, porque eu tô empreendendo aqui, etc e tal, me dá um puta sono, cara. De verdade, assim. Meu corpo fala, ih, João, vai... A roubada, desliga. Começa a me dar um sono, assim, às vezes eu durmo, sim, às vezes não, né? Tem alguns lugares eu tenho títulos, né? Um é o sei lá o que, fantasma, sei lá o que e tal, que eu pego e durmo. Durmo. Esse papo furado é muita sacanagem, porque a gente já tem 1% do mundo com 90% de tudo e crescendo, e ainda querem continuar mais e mais. Você acha que a arte tem uma atuação aí para dar um acalento no 90%? Qual que é o papel da arte para você? Essa é a pergunta. O que é a arte para João Marcelo Bosco? É para você. Cara, ainda bem que a gente tem gente aqui na sala, a gente não tá sozinho, porque meu pai, quando eu falava muito de obra, tudo, ele achava tudo isso muito pretensioso. A minha arte e tal, ele sempre falou pro João, porque a minha obra, que obra, meu? Para, você faz texto, música, obra é o que eu faço de manhã lá, etc. Ele era bem grosseiro nesse sentido. Cara, se eu fosse falar assim, para responder agora, pra gente poder seguir a vida e as pessoas seguirem o seu dia a dia, curar a ferida da existência, né? Fazer a vida mais confortável, fazer a vida ter um sentido, etc. Mas para mim é só um jeito entre uma respiração e outra, viver a vida, assim. Eu não saberia elaborar muito, né? Eu faço o que eu gosto, eu acho bacana, acho uma loucura que não tenha acabado música, muito curioso que não tenha, porque não tem uma função, né? Exata. O Darwin fala que a função é acasalamento, outras pessoas falam que não tem uma função específica, evolucionistas, mas a verdade é que está aí, né? Tá em todo lugar, no nascimento, na hora das festas, de tudo, né? Então acho um milagre que a música esteja aí, fico feliz de poder trabalhar com isso. Se for para transformar a vida das pessoas em algo melhor, fazer a gente pensar em alguns momentos. Agora, é uma ferramenta... Porque é o seguinte, né? Manda o Steve Wonder cantar lá, e assim eles vão achar a gente mais legal e a gente continua socando o pau neles. Né? Total. Vários presidentes fizeram isso. Mandaram o Louis Armstrong lá pra África, etc., para fazer, passar o pano, o soft power, né? Sim, os políticos dizem. Aonde que entra a trama, então? Aliás, a trama vem no momento que a música no Brasil, não sei se você acha que é a sensação que eu tenho. Eu conheci a trama ali no final da década de 90. A gente começou em 98. Isso aí. Que a trama pra mim começa em 75, porque era uma empresa da Elis, né? Não sabia dessa. A Elis tinha trama. Se você pegar os discos dela que você tem, você vai escrever realização trama.
Caramba, essa eu não sabia. É o lado... Vou chegar em casa amanhã e vou ficar fuçando os discos todos. Plot twist. Tem. Plot twist. Realização. Trama. Outro dia eu falei pro meu filho twist plot, agora os meus filhos só me chamam, twist plot! Eu inverti, né? Me chamo de pai Yoda. É a trama. E aí, quando a gente foi fazer, eu pensamos em usar esse nome, os valores, né? Sim. Porque é muito simples com relação à trama, é isso. Não havia uma gravadora e um artista foi pedir um emprego. Havia um artista e em torno dele se construiu um negócio. Se inverter essa seta, não funciona pra gente. Então, enquanto o artista for o epicentro, a gente está lá. Boa. A hora que o artista deixa de ser o centro de tudo, não tem inclusive sentido. Com os filhos, né? Sim. Como eu, que são chatos de galocha, a gente está querendo. A hora que vira um detalhe, eu canso de fazer reunião por aí, claro, eu faço uma e não volto mais depois, né? Aí a gente inventa muitas histórias para não precisar continuar, né? Onde gente importante, assim, empresas importantes, onde primeiro você não tem uma caixa de som para ouvir música, você não tem um tratamento acústico, você não tem nada. E ouço direto que música é apenas um instrumento. Música é apenas um instrumento. Música é um instrumento. Você fala com um monte de empresa, todo mundo fala de tudo menos de música. Como é que vai fazer, como é que vai divulgar, como é que vai atender a marca, como é que vai isso e tal. Porra, não tem um catso de um violão nessa conversa, né? Então, assim, então deixa o cara tomando tangue mesmo ali, né? E enquanto eu vou plantar laranja, né? E eu gosto de tangue, só pra deixar claro, né? Sim. Adorava aquele negócio, aquela mágica, né? De você jogar um negócio e ter um suco. Mas ninguém quer tratar de música, dá trabalho e tal. Sim, total. Então isso me cansa um pouco, me parece... Eu vou usar um termo cafajeste de propósito. Puta banda de cafetões, né? Entendi. É uma cafetinagem em cima da música. Entendi. É a música sendo usada para uma dança, é a música sendo usada para isso, é a música sendo usada para aquilo. E muito pouco se devolve para a música, eu acho. Entendi. Essas empresas são gigantes, não tem um catso de um estúdio, não dá hora para... Quer fazer uma doação? Doa hora de estúdio para artista, o artista precisa gravar. Olha aí. A música... Cara, onde é que as pessoas nascem? Em maternidades ou em casa. O estúdio é a maternidade da música, cara. Aí você quer tudo, mas não quer passar um cabo, não quer botar um refletor para funcionar, né? Então, assim, compra o bolo logo, tira uma foto, bagunça a comida e finge que você fez, não enche o meu saco. Mas não vem fingir que você gosta de fazer bolo. Não vem fingir que você gosta de música. Você usa a música, você é um... Então por isso que eu chamo de uns cafetões, né? Sem palavras, cara. Maravilhoso. Gente que não gosta, né? João Marcelo Boscoli, a trama durou... A primeira fase da trama durou... 75 até 82, quando a Elis morreu. Depois a gente ficou... Na verdade, deixa eu te explicar uma coisa, Zília. De 98 até 2013. Explicar muito simplesmente. Você não tem como fechar um negócio de música, tá? O que você pode fazer, o que a gente fez, é não ter mais um elenco. O estúdio eu não vou fechar porque é meu local de trabalho. E quando você tem os masters... É eterno. Não, você tem lá que cuidar. Então, assim, em algum momento você entrou no Spotify e não achou um disco nosso? Não. Então, tem uma turma que fica trabalhando. Sim. Então, assim, de porta fechada são para esse tipo de projeto. Entendi. Ou seja, fechando, claro, fecha a divisão de mídias físicas e tal. Não tem mais um elenco. Mesmo assim, tem 15 pessoas trabalhando. Sim. Você tem que ter advogado no Rio, advogado em São Paulo. Então, você tem o catálogo que você fica gerindo, pontualmente gravando alguma coisa. Então você não tem exatamente como fechar, a não ser que você ou fecha mesmo e sai tudo do ar, que a gente jamais faria, ou a gente venderia o catálogo. Que o André, quando foi morar fora, a gente teve uma oferta para vender e tudo, mas eu não... Ele falou, vende, fica à vontade e tal. Eu falei, não, é uma coisa muito pessoal, né? Você já fez uma tatuagem da trama, é o nome da empresa da minha mãe? Não. Ele falou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, vamos morrer com isso aqui, né, cara? Tipo, licenciar também não, eu não quero, né? Tipo... deixa pra lá. Então fica no ar e tem sempre uma turma que fica cuidando disso, né? De advogado, quem paga. Quando você dá um streaming lá num álbum, por menor que seja o pagamento, a partir de um determinado momento você tem que pagar os direitos conexos, os músicos, os compositores, os intérpretes. Então
é um negócio, quando você começa, não dá nunca mais pra parar. Não, vocês gravaram muita coisa que eu tenho lá, cara. Eu tenho uma coleção boa da Trama. E foi como eu te conheci, né? Te conheci em Belo Horizonte, produzindo um show da Trama, lá pra Multishow. Delícia. Foi muito gostoso, foi espetacular. O negócio do Voz da Periferia foi lá de novo, me trouxe muitas memórias legais. Que bom. A música, né, eu acho que você talvez no seu campo de atuação também, a música é sempre uma razão gostosa de conversar com as pessoas. Por exemplo, eu raramente tenho problema na minha vida grave, fora os que eu arrumo pra mim mesmo, porque o assunto é sempre música. Então a pessoa, o máximo que tem é, sei lá, por que você acha que tal coisa não é assim? Eu falei, não acho nada. Então a conversa é sempre leve, frugal. Sim. E mesmo no estúdio, você pensa num canalha, assim, que você não goste, mas que é um artista. Quando ele entra no estúdio, a canalice geralmente fica do lado de fora. Se ele tem alguma vilania, fica tudo do lado de fora, porque ele vai lá gravar o lance dele. E as pessoas, quando estão fazendo isso, elas ficam num estado de espírito tão interessante. Eu gosto muito, assim. Raramente eu vi algum problema grave, assim, nesse tipo de vivência dentro de estúdio. As pessoas sempre estão num mood muito bom. É muito fácil também ver no estúdio quem é do ramo e quem não é, né? Sim, claro. Pra quem a música é importante, quem não é. E se desculpa, eu sou um fundamentalista, né, da música, né? Então, assim, eu sou meio chato mesmo. As minhas questões são sempre ligadas eu quero saber qual é a caixa de som, quero saber o quanto que você gosta, etc. Mas é uma chatice minha. Não tem nenhuma obrigação, não tem nada escrito em nenhum lugar, não está escrito na pedra em lugar nenhum. Eu sinto um pouquinho, divido essa sensação com você, porque eu fico convidando a turma para ir lá em casa escutar música, que eu tenho um som bacana, válvula, as caixas de som que eu gosto e tal, vinil. Aí eu falo assim, não, vamos lá que você vai escutar o disco do jeito que foi gravado. Você vai escutar o disco certo. Você não escuta música, você escuta streaming. Streaming não é música. Ah, você é chato pra caramba, você não sei o quê. Você é chato pra caramba. Nem tanto assim, pô. Aí quando a turma vai lá em casa, escuta e fala assim, Não, é que você tá restaurando talvez o lance do ritual, né? Pode que crer. É um negócio... eu amo Michael Jackson, né? Mas aquela porteira do inferno que a MTV abriu, de ficar sempre associando a música, que é a arte do invisível, a uma imagem pré-estabelecida, puta que pariu, né? Porque eu lembro claramente de quando eu vi uma música ter uma série de imagens, assim, de sensações incríveis, e a hora que você vê o clipe, claro que eu adorava, mas, pum, é aquilo ali, né? E se perdeu um pouco, né? Sim, então, total. Né, eu não sei. É o espetáculo da imagem, né? Você colocava... E nem todo mundo tem talento para aquilo. Então você tem o Phil Collins fazendo o clipe, né? Onde ele mesmo diz, para que eu tava fazendo o clipe, né? Vamos transformar o Eric Clapton numa estrela pop. Chama o pessoal lá de Hollywood para tentar resolver isso. Porque o clipe, como uma extensão de alguns talentos que determinadas pessoas poucas têm, eu acho interessante. Você pega um cara como o Michael, como eu falei, que dança, o Prince, né, que dança, que tem uma performance, etc., independentemente da coisa musical, é legal. Então, como uma extensão do talento, sim, mas como uma maneira de tentar preencher espaços ali, sabe? Pra compensar coisas, né? Aí me complica. Gosto muito disso que você faz, porque acho que pode ser um restauro também nesses dias de hoje. Tem nome. Tem nome essa parada. Chama Terças Valvuladas. É um ritual. É um ritual, vou lá. Toda terça-feira eu escuto um sonzinho, mas às vezes eu convido uma pessoa. Aqui em São Paulo fazia muito. O André chegou aí em algumas terças valvuladas. Parar e ficar ouvindo. Parar e ficar ouvindo música. Cada um leva um vinil. Precursor do bar de audições, né? Pode ser. Tá aí um vinil bar, né? Vinil bar e tal. João, você cuida hoje do legado da tua mãe, né? Não, nada oficial, viu? Eu não tenho uma empresa e tal, nada disso. Mas você dá uma olhada e tal. Se fosse, né, nos Estados Unidos, né, teria Family Office, o escambau, né? Regina Boulevard. Sim, Enterprise. Não, vou fazendo, a gente vai alimentando eu e meus irmãos. Primeiro, a gente tenta não atrapalhar ninguém. Tá. Em 40 e poucos anos dissemos não poucas vezes e eu tenho algumas iniciativas, meu irmão tem outras, etc. Mas não é uma coisa estruturada, não é uma empresa que tem um CEO e tal. Mas vamos lá. Alguém assistindo a gente aqui que se conectou com Elis a primeira vez. Agora, nos últimos meses. Os últimos meses. Que bom. Me fala 2 discos de Elis fundamentais para essa pessoa escutar. É difícil falar sem saber quem é a pessoa, né? Porque, por exemplo, se eu percebo que é uma pessoa que gosta muito de samba, eu já pegaria o primeiro álbum Samba Eu Canto Assim, ou as coisas dela com Jair. O primeiro de samba jazz, Edson Machado e tal. Tem um som da época, é meio um filme de época, né? Tem um timbre daquele momento.
Mas abstraído isso, o pau come, né? Se a pessoa gosta mais de bossa, uma coisa mais cool, tem o disco dela gravado em Londres ou o disco dela com Toots Thielemans gravado na Bélgica. Aí varia, né? Se a pessoa gosta de rock. Rock tem alguma coisa tão significativa quanto, sim, mas mais significativa do que Como Nossos Pais, ou Velha Roupa Colorida, 2 músicas do Belchior. Então, assim, eles têm de tudo. Se você gosta de música latino-americana, tem Los Hermanos e Graças à la Vida, né? Violeta Parra, Mercedes Sosa e tal. É uma artista completa. É curioso que, às vezes, falam, eu canto... Era muito... Algumas pessoas falam muito pra fora e tal. Bom, então nunca ouviu nem Casa no Campo, que é rock rural, nem ouviu Só Tinha de Ser Com Você. Talvez tenha ouvido Fascinação e tal. Eu acho que, de acordo com o que você gosta, pega uma lista de músicas que você gosta e talvez o algoritmo possa te ajudar. Porque é bem sortido, Legal. Né? Música pop, né? Ela gravou Rita Lee, né? Sim, sim. Né? Gravou Guilherme Arantes, né? Isso em 79, 80 já. Então tem um sortimento ali que eu acho curioso que ela nunca tenha sido acusada para valer, assim, seriamente, de ser uma pessoa que dá tiro para todo lado, sem rumo e tal, porque realmente o que costura os álbuns todos dela é ela. Sim. Porque tem muito sortimento, né? Sim, total. E é curioso, porque ela tem estilo, mesmo tendo um nível de repetição baixa. Porque eu não consigo enxergar estilo sem repetição. Mandou bem. Como é que você tem estilo sem repetição de padrões? Pode crer. Ela repete pouco o padrão, né? Nesse momento a gente está mixando um negócio dela que tem coisas muito diferentes. É um álbum de 73 que tem coisas super pesadas e tal, como Agnus Sei. Aí tem o Meio de Campo do Gil, que é um samba super rápido. Esses sambas da Elis dos anos 70, se a gente fosse a América ou a Inglaterra, teriam dado um nome e criado um subgênero. Claro. Sim. Esse samba, os 4 juntos ali, sim, total. Tem uma identidade própria. Falamos sobre música, acho que a turma engatou aqui. Agora, filme e documentário. O que você indica de filme e documentário? De música? Não, da Elis. Estamos falando de Elis, para a pessoa assistir. Não tem tantos, assim. O Elisitão é muito bacana, cara. Eu acho que mostra bem ali. É tenso, tem essas fricções gerando energia, né? O choque de gerações, ecos de um casamento que tinha acabado de ser desfeito, e o tom, além de ser da turma do Ronaldo, era muito parecido, né, o tipo de roupa e tal, uma nova geração chegando, Los Angeles, o Brasilzão lá, deixando as pessoas meio surpresas, né, porque o americano é muito autocentrado, né, quando descobrem que tem um negócio, também tem gente tocando bem em outro lugar do mundo que não seja aqui. Eu acho que esse é um bom documentário dela, e eu acho que as entrevistas são boas. São boas, verdade. O que ajudou muito Elis pós-campanha, só lembrando que não tinha nada à venda na campanha, né, porque Era institucional. Não, aquela Kombi não existe ainda, e a velha não era o lançamento da Volkswagen. Né? As entrevistas incensaram muito, inflaram muito a Elis. Né? Isso é um discurso que encontra ainda eco hoje. Então acho que ela tinha uma visão ampla, geral das coisas interessantes. E, por outro lado, o Brasilzão é aquele moonwalking que a gente conhece. Total. Anda muito pra frente e, ao mesmo tempo, pra trás. A gente é um nó, né? Eu tenho um quadro nesse podcast. Por favor. Cara, aliás, esse podcast eu tô com uma paixão com ele, João. Eu falei assim, te agradeço demais de ter aceitado. Um prazer. Cara. Eu só vim por causa da sua paixão. Que bom, cara. Porque primeiro eu falei sim, aí quando falaram que era aqui, eu falei, meu Deus, eu preciso ir a algum lugar. Mas ele tava tão apaixonado, sorriso. Isso é importante também, acho que... Não quero te cortar, mas fazendo a produção, o tanto de energia que você envolve, você começa a emanar, né? Toda energia gera um campo eletromagnético. Sim, total. Então eu tô aqui sentindo... Não é, cara? Sim. Todo mundo que eu tô falando bom. aqui. E tem um quadro que é muito gostoso, cara, de fazer, que é o seguinte. Eu tenho um sócio nesse podcast, que é o Grupo Zelo, e a gente tá querendo lançar no final do ano um livro com fragmentos dessa agenda aqui, tá? E o que é essa agenda aqui? Todo mundo que eu tô trazendo aqui tá abrindo a agenda no dia do aniversário dessa pessoa. E o nome do podcast é Bucket List, né? Tá. Lista de desejos. Sim.
e deixar observações e anotações sobre isso. Sim. No final eu vou reunir num livro, vou escrever algumas crônicas. Chico Bosco disse que faz o prefácio. Agora, convidei ele ao vivo, coloquei ele numa situação que ele falou, eu faço com o maior prazer. Né? E aí eu queria que você abrisse aí aqui... corta ele lá, né? Dipsic, faça uma introdução do livro. Queria que você abrisse aqui no dia do teu aniversário. 17 de junho. E escreve tua lista de desejos ou coisas que você ainda não fez e quer fazer, ou que você quer que seus filhos... E eu vou filmar isso. Que bom. Eu tenho uma câmerazinha aqui. Ótimo. Eu tenho uma Nive aqui, tá? Opa, é? É, aqui, ó. Deixa eu te mostrar a minha Nive. Opa, gostei. Como diria o meu amigo, temos um especialista. Aqui temos um especialista. Aqui a Nive. Maravilhoso. Pô, essa aí é... Você lembra, hein? Claro. Tem imagem da tua mãe com essa aqui, hein? Acho que é de 80 isso aqui, não é não? Acho que um pouquinho depois. Pouquinho tem depois? Super 8 e VHS. Ah, legal. Video Home System. E como é que é o começo da frase? Eu desejo, eu quero, tem alguma coisa? Não, você escreve, Meu você jeito? assina pra mim. Tá Você bom. vai assinar e eu tô te mostrando. Você tem em cima do ponto aqui, João. Opa, acontece. O ponto aqui acontece. Eu vou ter que te trazer de novo, porque a gente não falou do teu livro, não falou dos programas de rádio. Não, programa de rádio todo dia, é só ouvir. É só ouvir, o livrinho pode comprar. Elise e eu, se quiser me ajudar a manter o condomínio em dia, eu agradeço. O título do livro é legal, gente, porque Elise e eu, aí tem 2 pontos, e a idade que João Marcelo Boscoli conviveu com a mãe dele, né? Só que, pra mim, é 11 anos, eu nunca lembro do restante, mas ele coloca o tempo exato. É 11 anos, 9 meses... 6 meses e 19 dias. 11 anos, 6 meses e 19 dias. Exatamente. Bucket List Podcast com João Marcelo Boscoli. Que dia é hoje? Putz, não sei. 13? 13? É 13 de fevereiro? 13, né? É, só por... 25. Você é canceriano? Não, eu sou gêmeos. Gêmeos. É o pior, bem pior, né? Eu tô vendo agora pelas redes sociais que a gente não tem uma reputação muito boa, né? Mas tudo bem, a dualidade, né? O apolíneo dionisíaco. Tá aqui, ó. Obrigado. Eu que agradeço. Eles, né? Sempre os dois, o Arthur e o André. Sempre. Já eu leio aqui. Não, imagina. Quando a Liz morreu, eu fiquei flutuando, assim, eu sentia que parecia que eu tava... Eu não percebia isso, mas que eu tava meio no ar, assim. E eu voltei quando o Arthur nasceu. Que lindo, cara. Que lindo. Melhor momento. Encerramos o podcast me fazendo chorar, tá vendo? Melhor momento. Deixa eu te dar um abraço. E o André também, né? Depois Sim, veio o André, sim. mas já estava mais preparado para poder recebê-lo melhor. Tinha me refeito do choque. Você ficou emocionado também, Sim, cara. eu falo das crianças que eu mais gosto. Né? Quero que eles sejam muito felizes. Seja lá o que for isso, né? Cara.